conversando com alguns amigos e até observando a minha própria vida no momento em que eu vivo hoje, eu já percebi o quanto é difícil você ter conhecido a palavra de Deus, você saber do que se trata a Bíblia e o que se trata a palavra de Deus, ter vivido coisas incríveis na presença dele e de repente, em algum momento da sua história, você se distancia do Senhor e não consegue mais voltar a viver aquilo que um dia você já viveu. Eu já passei por isso, conversando com alguns amigos, vejo que não foi só eu não fui a primeira a passar por isso. E se você estiver passando por esse momento agora, de talvez você ainda estar indo à igreja, de talvez você carregar aí uma denominação, carregar o nome de cristão e ainda assim você não sentir Deus na sua vida diariamente, eu preciso que você fique nesse vídeo. Porque o que eu vou compartilhar com você foi algo real que eu vivi e que eu acredito que vai te ajudar a sair dessa situação e voltar a viver o que você já viveu de tão maravilhoso um dia. Eu sou a Daphne Crispim e esse aqui é o nosso espaço Cultivando a Beleza, onde nós conversamos sobre a verdadeira beleza, que não é somente a que os olhos enxergam, mas é aquela que vem lá de dentro do nosso coração. E é muito bom ter você aqui comigo. Vou compartilhar com você algumas experiências, porque eu acredito que quando a gente percebe na vida real como é que as coisas acontecem, parece que aquela nuvem que paira diante dos nossos olhos, aquilo se dissipa, a gente consegue enxergar as coisas com mais facilidade, né? Eu nasci num berço cristão e sempre fui à igreja, sempre fui à igreja. Eu lembro, pequenininha, minha mãe, ela foi uma mulher muito dedicada à vida cristã, não é? E além dos trabalhos que ela fazia fora da igreja, ela nos levava sempre para a igreja. E eu aprendi a viver os ritos da igreja, eu aprendi qual era a hora de levantar, a hora de sentar. Eu lembro qual era a resposta certa para as perguntas que me faziam. Eu lembro que eu conhecia os materiais da igreja, lembro de todas as músicas, até porque na igreja que eu frequentei enquanto criança, era o nome do que a gente acompanha dos hinos é o inário. Algumas igrejas chamam de harpa. Aquela coleção de um monte de música que a gente canta, né? Os hinos da igreja. E eu sabia até os números dos hinos de cor. A gente quer cantar Alvo Mais Que a Neve. Eu sabia o hino de cor. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada também à igreja. A igreja faz parte da minha identidade, inclusive. Mas em 2018, quando nós decidimos imigrar para Portugal, eu lembro de chegar aqui na nova terra, né? Desculpe trocadilho. Mas eu lembro de chegar aqui em Portugal e agora me deparar com uma nova realidade, porque na igreja de onde eu vim, eu sabia todos os ritos, conhecia todas as pessoas, eu era conhecida, eu tinha já um papel para desempenhar ali, eu cantava, eu cuidava do Ministério dos Jovens, eu era atuante e de repente cheguei numa terra em que eu ainda não era ninguém. E até que eu pudesse conquistar agora um espaço, eu me vi por muito tempo parada dentro da igreja. E foi esse o gatilho que me trouxe para a situação que eu comecei a falar aqui no início do vídeo com vocês. Aquele momento em que parece que de repente já estou distante de Cristo. Foi um momento muito delicado na minha vida porque, como era tudo tão novo, as condições, elas pareciam que eram tão diferentes do meu estilo de vida, de quem eu era. A mudança para algumas pessoas é algo muito difícil de lidar, né? Para outras pessoas é muito fácil, mas para algumas pessoas requer um pouquinho mais de... Não sei, precisamos mais de algumas ferramentas que parecem faltar ali naquele momento. E eu lembro que assim que cheguei em Portugal, minha vida espiritual ela deu uma esfriada. E eu acho que você, enquanto uma pessoa cristã, entende o que eu estou dizendo, né? E se você também não for cristão, acho que esse jargão pode ser entendido por todos, né? Eu esfriei de tal forma que eu já não sabia como orar. Eu lembro de pegar a Bíblia e ficar parada diante dela um tempão, assim, cara, não sei o que eu vou ler, não sei o que eu vou fazer. E eu esperava da igreja, eu esperava daquele corpo, não é? Da instituição em si, do grupo, da membresia, eu esperava alguma ajuda, mas parecia que eu não sentia nada. Eu ainda ia à igreja, mas quando eu chegava em casa, aquilo ficava ali, sabe? A única coisa que eu vivia era no momento do culto. Depois que eu chegava em casa, parecia que não acontecia mais nada. E aquilo foi tão difícil para mim.
E eu fiquei assim quase por anos, acredite. E foi quando eu tive uma depressão, me vi numa depressão terrível e aquilo foi só me levando mais para baixo, para baixo, para baixo, até que eu comecei a fazer terapia, cheguei a tomar remédios, conversei com algumas pessoas, mas a chave toda mudou quando eu me expus a algo novo. Eu comecei a perceber, e aqui é onde eu já começo a compartilhar com você, eu comecei a perceber que a minha religião, que a minha vida cristã não deveria jamais depender de outra pessoa. E eu vim para Portugal nessa dependência, nessa espera de que alguém pudesse viver por mim aquilo que só eu poderia viver. E talvez você esteja num momento em que você não sabe o que fazer, esperando que alguém faça alguma coisa, que venha um resgatador, né? Que venha aquela pessoa de fora e que diga para você o que fazer. Agora você vai fazer isso, você vai começar aquilo, você vai andar por esses lugares. Existe uma escritora que ela é uma escritora secular e ela diz que nós somos seres que precisam de permissões. Então, eu só vou fazer uma coisa se eu tiver uma permissão. Eu acho isso interessante porque eu acredito numa verdade disso, sabe? É como se nós sempre precisássemos de permissões, né? Então, será que agora eu posso ler alguma coisa de manhã? Não, não posso. Eu devo ouvir? Não, não devo. O que eu devo fazer? A gente nunca sabe o que fazer. E eu me senti assim, perdida, perdidona. Mas a partir do momento que eu percebi que eu é que preciso viver o cristianismo, eu é que preciso viver a religião, isso depende de mim, de uma escolha minha, de uma iniciativa minha. E eu comecei a perceber, eu posso estar em qualquer lugar do planeta. Se eu tiver essa iniciativa, se eu tiver essa caminhada, se eu der esses passos, nada mudará na minha vida com Cristo. Se eu tiver na minha mente isso fixado, de que nada depende de outra pessoa, depende só de mim mesma, eu e Cristo, porque nem de Cristo depende, Cristo já fez o que ele precisava fazer, que foi morrer na cruz, nos amar incondicionalmente, então depende mesmo de mim. Eu preciso abrir a porta para que ele entre, eu preciso aceitar o convite dele, eu preciso ouvir a voz dele. E foi ali naquele momento, talvez no momento mais escuro da minha vida, que eu tenha passado, de solidão, de sensação de abandono, de inúmeros pensamentos, né? E eu queria muito Cristo, meu coração queria, mas não sabia como, nem o que fazer, por onde começar. E foi aí que eu descobri, eu preciso andar com as minhas próprias pernas. Mas o que é que significa agora? Andar com as suas próprias pernas no sentido do cristianismo, o que é que isso significa? Significa que você não vai poder depender mais de um congresso, de um evento, de um culto, de uma vigília. Que você não deve depender da sua vida espiritual, o seu termômetro espiritual, do que uma igreja promove, do que uma igreja oferece. Isso da igreja é algo super necessário, a gente vê na Bíblia várias passagens bíblicas e conselhos dizendo que nós devemos congregar, que nós devemos fazer parte deste momento de partilha, a brasa no meio do braseiro, no meio do fogo, partilhando, ajudando uns aos outros. A gente vê muito isso em Atos, né? Depois que Jesus ascende, como os discípulos, eles viviam tão juntos ali naquele corpo, numa comunidade, como eles se ajudavam e como isso era benéfico para levar a mensagem de Cristo avante. Claro que é o que eu volto a dizer, a palavra de Cristo ela não depende de uma coisa, mas se nós podemos, se nós abrirmos nosso coração para viver essa maravilha, o privilégio de estarmos juntos com Cristo, nós vamos viver isso na igreja. Mas nós não podemos depender da igreja. Nós não podemos depender da igreja no sentido de que se a igreja oferece, eu tenho. Se a igreja não oferece, eu não tenho. Não podemos. E aí eu percebi que eu não sabia ler a Bíblia. Ler a Bíblia, acho que todo mundo sabe, porque se você é alfabetizado, você consegue ler qualquer coisa. Mas eu não conseguia compreender a Bíblia, eu não conseguia usar a Bíblia para a minha vida. E pela primeira vez, já com quase 30 anos de vida, 30 anos de jornada com Cristo, é que eu fui descobrir como ler a Bíblia sozinha. E eu comecei a perceber que ter um devocional é bom? É bom. Um devocional, ele te traz uma explicação diferente. Ter um devocional, ele
vai te trazer um ponto de vista diferente. Você vai conseguir reter mais num texto bíblico, mas se você não tem um devocional, o que você precisa está aqui, é a palavra de Deus. E como é que eu podia ler a Bíblia? Como é que eu podia fazer isso? Eu comecei lendo a Bíblia. Você vai voltar para Cristo. Você vai conseguir fazer essa jornada de volta se você ler a palavra de Deus. E esse versículo em especial que eu trago aqui hoje, de Romanos 10, 17, é uma chave que nos faz perceber como a nossa fé, como o nosso termômetro espiritual, ele pode aumentar. E é tão simples, tão simples. Escuta. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A sua fé, ela vai vir conforme você lê a Bíblia. Simples assim. Não tem segredo. Se você lê a sua Bíblia, você vai aprender de Cristo e você vai ter fé. E a fé é o que move a vida do cristão. A fé é o que move, é o que faz tudo ter sentido. Se você não tem fé, não tem sentido você orar. Se você não tem fé, não tem sentido você querer viver uma vida com Cristo, porque você não acredita nesse Cristo, parece que ele não existe. Precisamos ler a Bíblia. E como é que eu li a Bíblia antes? Eu pegava um capítulo e agora eu vou ler este capítulo e vamos embora. Mas parecia que não fazia sentido. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Por exemplo, neste momento eu estou me sentindo totalmente sem força. Não tenho força nenhuma, parece que as coisas para mim não fazem sentido. Eu vou pesquisar por passagens bíblicas que falem sobre força. Sobre o que é ter força, de onde vem a nossa força. O que eu posso receber de Cristo? Será que isso é uma coisa humana, uma coisa carnal, algo espiritual, é um ataque espiritual? E eu comecei então a linkar as passagens bíblicas. Descobri que tem uma em Romanos, de repente descobri outra em Mateus, e descobri outra lá no livro de Isaías, e assim comecei a fazer marcações na minha Bíblia. E anotações, às vezes eu estava lendo outro livro e lembrava, caramba, eu acho que eu já li uma passagem bíblica sobre isso. Voltava na Bíblia e marcava aquela passagem bíblica. E dessa forma, parece que o meu coração começou a ter sede pela palavra de Deus, sede. E essa sede vem porque você começa a descobrir tantas coisas. E você começa a ver na Bíblia como um espelho. Nossa, eu preciso melhorar em tantas coisas. Eu preciso arrumar tanta coisa que eu não sabia que eu precisava arrumar, que eu precisava ajustar e que eu ainda não estou ajustando. E você começa a perceber que você precisa da Bíblia todo dia. E você precisa da Bíblia de manhã e você precisa da Bíblia à noite. E conforme você lê a Bíblia, você precisa orar. Não tem como você só aprender de alguém sem falar com alguém. É até engraçado que uma vez eu me peguei fazendo isso e já vi algumas amigas fazendo isso também. De nós estarmos conversando, uma conversa trivial, uma conversa simples, e alguém fala assim, uma amiga minha passou por isso. A gente, sério? Nossa, você teve uma amiga que passou por isso? Não, assim, cara, não é uma amiga. É uma menina que eu sigo no Instagram e ela é uma blogueira, mas cara, eu sigo ela tanto que eu já tenho ela quase como amiga. Mas a outra pessoa nem conhece ela, cara. Tipo, não sei quem é você. Mas a gente fica nessa ideia de que eu já conheço de Cristo, não preciso mais orar. Já leio tanto a Bíblia, não preciso orar. Se você não ora, é como se você só ouvisse falar de alguém. Você não está tendo um relacionamento com aquela pessoa. E eu percebi que eu também não sabia mais orar. E eu percebi que a minha oração, ela era uma coisa tão automática. Eu percebi que a minha oração, ela era quase como bater um ponto, sabe, de trabalho. Cheguei, marquei aqui meu horário de chegada, saí, tá aqui o meu horário. Então, acordei, tá aqui minha oração, fui almoçar, tá aqui minha oração, vou dormir, tá aqui minha oração. E eu percebi que eu não sabia orar. E eu percebi que eu não sabia orar porque eu falava, vou fazer minha oração. E quando eu olhava, tinha passado 2 minutos e, cara, pra mim parece que eu já orei muito. Não tem mais o que falar. 2 minutos, eu não tenho mais o que falar pra ele. Não tenho mais o que falar pra Deus. Vou pedir, vou interceder. Então, vou interceder. Vou falar dos meus amigos que precisam de ajuda. Vou falar. E eu não saía daquilo. E eu pensei, cara, eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a orar. E eu vou te dar aqui, talvez, um dos melhores conselhos que eu tenha pego para que você consiga orar horas o dia inteiro. É possível orar.
Se você pega um texto bíblico, sei lá, vou lá em Isaías tem muitos textos falando sobre o que a gente precisa arrumar na nossa vida, né? Os textos de Paulo, de Pedro, enfim. Você vai escolher um texto e você vai começar a ler. E quando você perceber, por exemplo, Senhor, perdoa o povo pelos seus pecados cometidos. Cara, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados também. Então, tudo que eu tô lendo, eu trago para minha oração hoje como se fosse um guia da minha oração. E eu vou orar agora, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu vou confessar os meus pecados pelo nome. Nós não somos ensinados a confessar os nossos pecados pelo nome. A gente fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados cometidos hoje. Quais? Você está falando de quê? Do que você está arrependida? Você está arrependida de ter falado mal da vida de outra pessoa? Então peça perdão por isso, dê o nome. Confesse. Se você não confessa, você não vai saber. Ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas você está pedindo perdão por aquela fechada que você deu naquela pessoa e gritou, insultou ela, xingou ela dentro do seu carro? Você está pedindo perdão por isso? Você se arrependeu disso? É algo que você já não quer mais cometer? Então eu precisava aprender a fazer isso tudo e eu fui aprendendo a orar. E eu aprendi que na oração a gente fala, mas a gente também tem que ter um momento para ouvir. Você precisa ficar ali à disposição do Senhor. E eu fui aprendendo essas coisas. Então, quando eu percebi que a religião ela depende de mim, não de outras pessoas, que eu preciso ler a Bíblia todos os dias, não tem um outro caminho. Eu não vou ter fé, eu não vou conseguir sentir a presença de Cristo se eu não me alimento da palavra dele. E depois, se eu não falo com ele, eu preciso orar. E aí já virá automático. Eu tô lendo a Bíblia todo dia, eu estou orando. Eu busco, meu coração busca o Senhor todos os dias. E agora eu vou ter que colocar isso em prática. Eu vou ter que ajudar outras pessoas, eu vou ter que servir. O cristianismo, ele é baseado no amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. E é o momento em que eu paro de julgar o outro. É o momento em que eu tenho compaixão e misericórdia pelo meu irmão. É o momento em que eu vou me doar, eu vou servir, eu vou fazer algo sem esperar nada em troca. E, gente, não tem como você fazer isso tudo e você não se aproximar de Cristo novamente. Não tem como. Você, de manhã cedo, orar, ler a Bíblia e perceber, Senhor, eu preciso do Senhor nesse dia. E dedico tudo que eu for fazer para o Senhor, que tudo que eu faça hoje seja para a honra e glória do seu nome. Não tem como a gente não se aproximar desse Deus. Não tem como. E eu sei que para muitas pessoas é dolorido o caminho solitário do cristianismo vivido sem ir para a igreja. É um caminho solitário. E o que eu te digo é, esteja no meio de pessoas que buscam Cristo. Esteja munido de amigos que desejem por Jesus Cristo. Que sejam amigos de Jesus Cristo. Tenham esses amigos por perto. Porque já aconteceu comigo inúmeras vezes de eu passar por uma situação tão difícil e eu falei, eu não consigo orar nesse momento, mas eu tenho uma amiga que ela pode orar por mim. E eu ligo para ela e falo assim, amiga, ora por mim, manda uma mensagem, ora por mim agora, eu tô precisando de uma ajuda. E ter a certeza de que tem alguém lá do outro lado orando, intercedendo por você, é algo tão poderoso. É tão poderoso você se sentar numa mesa para tomar um café da tarde, um lanche, comer um bolo, um chá, um suco. E a conversa daquela mesa ser uma conversa em torno de Cristo. Isso fortalece a vida da gente enquanto cristão. Então não acredite que você... Deixa eu reformular aqui, porque a gente vê que muitas pessoas na Bíblia estiveram sozinhas. Mas elas não estiveram sozinhas o tempo inteiro. Às vezes nós estarmos sozinhos por um período é normal. Isso pode acontecer, mas não esteja a sua vida inteira sozinha na sua jornada como cristã. Existem muitas pessoas que você pode se rodear delas. Você pode se apoiar nelas e um fortalece o outro. Um confessa o pecado ali na mesa. Olha, eu fiz isso, amiga, não faça mais isso. Amiga, vamos orar por você. E se você tentar de outra e outra forma? E se você tentar fazer dessa maneira e dessa maneira? Não existe nada mais poderoso do que estarmos rodeados de pessoas que desejam Cristo, que têm sede por Jesus e que te levam até Jesus. E é aquela ideia dos amigos levando o amigo paralítico ali na presença de Jesus. Ela é tão poética. Para mim, ela é uma poesia, porque não foram apenas homens que se dispuseram a levar alguém, de alguma maneira, até encontrar Jesus. Eles viram a necessidade do amigo, viram a oportunidade e falaram, cara, a gente vai fazer de um jeito ou de outro.
Subiram com essa pessoa até no teto da casa, abriram um buraco no teto e desceram ali atrapalhando o discurso de Jesus. Mas eles sabiam que aquele amigo precisava daquilo. E se você hoje é essa pessoa que está precisando ser carregada, eu preciso que alguém me carregue até a presença de Jesus. Pode comentar aqui, faz um comentário aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer de poder orar com você, por você, de interceder contigo e pedir que Jesus esteja com você na sua vida. Não tem nada mais poderoso do que uma oração feita nos pés de Jesus. É muito poderoso, gente. Eu tenho vivido coisas incríveis com amigas de oração. Tenho vivido coisas incríveis depois que eu aprendi a orar, depois que eu aprendi a ler a Bíblia. E eu percebo que não existe nada mais poderoso na nossa vida do que a palavra de Deus. Eu vou até fazer aqui outros vídeos compartilhando com vocês coisas que eu tenho aprendido nessa jornada de conversão real. Eu acredito que todos nós temos esse momento chave e eu quero que você pense em qual foi o momento que você se converteu. E essa palavra conversão, ela é legal, né? Porque você estava indo numa direção e agora você se converteu, você está indo em outra direção, você está indo em outro destino. E imagina, você antes vivia aí sem rumo, sem direção. E quando você se converte, é o momento que você fala, eu vou me voltar para Cristo, eu vou voltar para a minha origem, vou voltar para o lugar onde eu fui preparado para estar. Não sei qual foi o momento da sua conversão, mas parece que eu já vivi várias conversões, sabe? E essa última que eu vivi alguns anos já atrás, e que graças a Deus a gente tem altos e baixos, mas a gente vai seguindo nesse caminho em direção a Cristo. Eu tenho conseguido ver tantas coisas incríveis que eu penso, Senhor, o Senhor fez, o Senhor falou através de uma jumenta, de uma mula. Claro que o Senhor pode falar na minha vida, claro que o Senhor pode se manifestar diante de mim. Imagina diante de você também quantas coisas o Senhor não pode fazer, quantas coisas você pode vivenciar e experimentar com Ele. E o meu conselho hoje para você é, se você não sabe como voltar, se senta diante da Bíblia e começa a ler. Não sei o que ler, começa a ler os evangelhos, volta para a vida de Cristo. São livros fáceis de compreender, são livros leves e são livros que têm uma mensagem profundíssima, porque a vida do próprio Cristo, ele veio para romper com tudo, né? Começa pelos evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, siga ali em Atos, veja o que as pessoas viveram depois de Cristo, ascender aos céus, Romanos, e aí você já vai estar pegando o ritmo, segue. Mas leia a palavra de Deus. Depois de orar, de ler, ore. Fale com Ele. E eu tenho certeza que esse seu caminho, ele vai convergindo até que você possa converter novamente. E esse caminho que você se sentia tão longe de Cristo, ele vai ser novamente aproximado para que você possa viver com Ele. Possa viver o seu caminho de fé novamente com Jesus. A minha oração hoje por você é essa, enquanto eu gravo essa conversa aqui, eu compartilho com você algo tão íntimo, pessoal meu. Eu oro por você para que Deus possa falar com o seu coração. E peça pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vem. O papel dele é esse, né? É nos auxiliar, nos ajudar, é mostrar onde nós estamos errando e falar o que nós temos que fazer para ser consertados, para se arrumar na vida. Ore, e eu estou aqui do outro lado orando por você também. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te encontrar num bom momento, que esse áudio vai te encontrar num bom momento e que o Senhor Jesus tem uma bênção especial guardada para você. Que Ele te abençoe e te guarde. E se você precisar de alguma coisa, pode fazer um comentário aqui que eu te respondo e a gente vai seguindo juntos em oração. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.